A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, a todos vocês que nos acompanham nesta tarde maravilhosa de terça-feira. Eu me chamo Vitor Soares e este é o nosso encontro semanal, o nosso programa Missão Desafio em Ação, o local onde nós aprendemos um pouco mais sobre a obra de Deus, sobre a obra missionária, este privilégio maravilhoso que é para cada um de nós podermos anunciar o Evangelho do Senhor em todas as nações, aonde quer que nós estejamos. Então, se você está chegando agora, seja muito bem-vindo a mais este nosso encontro semanal. E aqui, dando continuidade a esta semana temática, nós estamos nos aproximando aos nossos últimos programas do ano de 2023. Eu quero convidar você desde já, se você não estava acompanhando os nossos últimos programas, dá uma olhadinha lá, vê o programa da semana passada, que esta nossa série, queridos, ela é justamente a introdução de toda uma temática que virá no nosso próximo ano. Nós estamos caminhando em uma temática de análise literária, pensando e analisando valores baseados neste livro aqui, Como Viveremos, do autor Francis Schaeffer, que foi um teólogo, foi um filósofo no seu tempo e que tem muitos ensinamentos para nos falar a respeito de tudo que nós vamos estar vendo neste programa. Esse autor, o Francis Schaeffer, ele foi um grande escritor nesse seu tempo e neste livro que você pode adquirir em qualquer loja, baratinho, cerca de 20, 30 reais, ele fala grandiosamente sobre a análise dos tempos ao qual vivemos e como as coisas desses tempos, elas têm influenciado a cada um de nós a montar nossos pensamentos, a termos o mundo que está ao nosso redor como nós encontramos hoje. No último programa nós demos uma rápida introdução a toda esta temática, falamos um pouco mais de como vamos distribuir os nossos programas e eu quero convidar você desde já a estar conosco, mas antes de nós iniciarmos o programa desta tarde, quero te pedir que você feche seus olhos aí aonde você está, que nós possamos ter um rápido momento de oração para iniciarmos essa nossa jornada de aprendizado com a bênção do nosso Deus. Então oremos todos nessa tarde em nome de Jesus. Pai amado Senhor, nós te agradecemos, Deus Santo, porque em mais uma tarde, Senhor, o Senhor nos conduz até aqui. Em mais uma tarde, Senhor Deus, o Senhor nos agracia com o dom da vida neste dia maravilhoso. Senhor Deus, eu te louvo, Pai, por esta oportunidade, Senhor, que o Senhor nos dá de estarmos aprendendo com Tua Palavra, aprendendo, Senhor Deus, com o testemunho destes homens que em seus tempos, Pai, foram tão preciosos, Senhor Deus, para a compreensão do Teu mundo, Pai, da verdade da Tua Escritura, e transmitiram isso com tanta graça, Senhor Deus, à civilização dos seus tempos. Pai amado, Senhor, que os nossos corações possam estar abertos, os nossos ouvidos abertos também, Pai, para estarmos aprendendo, Senhor Deus, com tudo aquilo que o Senhor deseja nos ensinar. Nós te oferecemos este tempo, pedimos o Teu direcionamento e a tua iluminação, Pai, para que nós possamos aprender mais de Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus queridos, conforme nós falamos, Francis Schaeffer, que é o autor no qual nós estaremos nos baseando para termos este nosso momento de conversa e de diálogo, ele foi um homem que pensou bastante em seus anos sobre como a cultura do seu povo estava caminhando, de onde isso tinha vindo e quais os rumos que essa história tomaria nos anos seguintes. Baseado nessa observação do seu tempo e uma análise histórica muito grande, Schaeffer foi reconhecido muitas vezes como um teólogo da cultura. Os seus escritos são citados como muitas vezes os maiores escritos de análise cultural para bases antropológicas e histórias. Calma. Vitor, que palavra gigantesca, antropológicas. São estudos relacionados à condição do homem. Então, se você vê tudo aquilo que nós somos, a maneira que nós organizamos o nosso pensamento, a maneira que nós nos organizamos como sociedade, isso tudo é antropologia. E quando a gente vai ver toda essa jornada que nós passamos aqui enquanto pessoas, enquanto povos, enquanto geração, Francis Schaeffer percebeu todas essas coisas no tempo dele e ele foi analisando. E nessa jornada, desde o princípio, desde a civilização grega até o mundo contemporâneo, ele conseguiu traçar um padrão. E esse padrão, pasme você, talvez que nos assiste agora nessa tarde, ele se repete grandemente ao longo da história. E no tempo que nós vivemos, um tempo de tecnologia sem precedentes, um tempo que cada um de nós é tão bombardeado com informações tanto dentro quanto fora da igreja, nós precisamos estar conscientes, irmãos,
de que a nossa história, ela não surgiu do nada, ela não veio do acaso, ela é uma repetição de um anseio da humanidade que está presente desde mais de 1000 anos, 2000 anos atrás. Desde que o homem é homem, nós temos um anseio em nosso coração por algo que não pode, o mundo ao nosso redor não pode preencher, não pode ser concedido pelo mundo e as coisas à nossa volta, mas só pode ser concedido pela graça e a misericórdia do nosso Deus Criador. A Bíblia nos testifica isso ao longo de toda a Escritura, mas eu quero te convidar a observar, assim como Francis Schaeffer o fez nos seus dias, eu quero te convidar a observar esta ótica ao longo da história e dos séculos. Nos nossos programas, nós estaremos falando em cada um deles sobre elementos presentes nos povos, nas culturas que estão presentes hoje em dia em nossas vidas e como esses elementos deram origem às nossas indagações de alma, as nossas indagações dos nossos tempos, a sentimentos que hoje explodem na nossa sociedade, como, por exemplo, a depressão, a ansiedade, a ideologia de gênero, o pluralismo de ideias e tantas outras coisas. Eu quero te convidar a estar refletindo sobre isso. Na nossa programação, ao longo dos nossos programas, nós estaremos tratando de principalmente 3 tópicos. Nós estaremos falando a respeito de valores culturais, é isso que nós vamos estar vendo, e nestes valores culturais que nós vamos estar passando, nós faremos primeiramente uma análise histórica desses valores, nós vamos ver como os valores da nossa cultura, eles são transmitidos ao longo dos tempos, nós vamos ver também algumas coisas sobre os modos de pensamento, como é que as pessoas em cada uma dessas eras, em cada um desses anos, elas pensavam e se organizavam em termos de ideias, em cada uma das suas sociedades, e também nós vamos ver como toda essa temática influenciou as tendências de comportamento ano após ano, século após século. Talvez você já possa ter visto aí onde você está imagens dos anos antigos, imagens talvez em preto e branco, de como as pessoas caminhavam antigamente nos anos 20, nas épocas do Império Brasileiro, ali com as carruagens, né? Antes as senhoras com aqueles vestidos armados e aquela coisa inteira. Depois, nos anos 20 e 30, você tem filmagens no YouTube do Rio de Janeiro que nós podemos ver pessoas vestidas elegantemente, os homens todos de chapéu, terno, as moças de vestidos, e uma sociedade totalmente distinta em termos de roupa. Tudo isso era um padrão de comportamento que exibia valores ligados à família nas sociedades daquele tempo. Fazia calor? Com certeza. Era incômodo? Talvez? Com certeza. Em um país tropical como o nosso, vestir-se da maneira que se vestia na Europa era totalmente diferente. Causava, com certeza, uma sensação totalmente distinta. Mas o valor do comportamento estava associado a uma ideia por trás da mentalidade daquela sociedade. Essa ideia foi mudando ao longo dos tempos, ao longo dos anos, ao longo dos séculos. E hoje nós estamos em uma sociedade que, a despeito das condições climáticas, nós temos uma maneira de nos portar, de nos vestirmos totalmente diferente. Aquilo que antes era precioso há 100 anos atrás, hoje já não é mais. Talvez você não saiba, mas houve um tempo na nossa história e também na cultura europeia que as mulheres tinham como tradição fazer artificialmente, ou se já possuíssem, era considerado uma grande distinção estética, uma pinta, uma pontinha, uma manchinha no seu rosto. E a posição que uma mulher colocava este sinal de nascença no seu rosto indicava algo sobre a personalidade dela. Isso determinava se ela era uma moça de uma família distinta, isso determinava se ela tinha uma visão mais séria sobre o casamento ou não, isso determinava muitas vezes até a quantidade de filhos que essa moça queria ter. E isso era cultivado naquelas épocas como um sinal de beleza, de estima, de classe, de prestígio. Apenas para dar um detalhe de algo diferente. Luvas de mão eram utilizadas nos anos antigos, algumas com 2 botões até o punho, e outras eram utilizadas até a metade dos braços. E isso tudo dizia coisas sobre a organização social daquelas épocas. Talvez hoje você possa dizer, nossa, Vitor, mas por que estamos falando disso? A primeira ideia que eu quero deixar clara para você e que Francis Schaeffer tanto explora nos seus escritos é que as vestimentas, a produção cultural e os trejeitos de uma sociedade estão ligados com os valores os quais ela compartilha. E esses valores foram mudando ao longo do tempo. Vamos tomar como exemplo agora o nosso primeiro estudo de caso.
a primeira civilização que nós podemos encontrar, que é justamente a civilização da Grécia Antiga. Vamos olhar um pouco sobre como essa temática chegou até os dias de hoje. Quando olhamos para a Grécia Antiga, queridos, todos nós conhecemos essa civilização. Todos nós conhecemos poetas gregos, estudamos na escola desde o ensino fundamental, esculturas, desenhos animados ao longo da vida. O elemento da cultura grega é muito conhecido para todos nós. Mas talvez você possa se perguntar, Vitor, o que nós aqui, século 21, 2023, o que nós aprendemos da Grécia Antiga? Por que para eu estar pensando na obra missionária hoje em dia, eu preciso olhar historicamente para essa civilização? Talvez você possa se perguntar. E é preciso que nós reflitamos, irmãos, que a maneira que a nossa sociedade é construída hoje em dia, ela vem de uma abordagem que nasceu ali, naquele lugar. A nossa Constituição, enquanto Estado, enquanto cidade, enquanto organização política, social, classes sociais, noções de gênero, relacionamentos sexuais, maritais, administrativos, tudo isso vem da cultura grega. E quando nós entendemos como esses elementos são formados na cultura grega, se torna muito mais fácil entendermos a estrutura interna que nós temos hoje como sociedade. Para você ter noção, na Grécia, a nossa noção de cidades com prefeitos, governadores, orçamentos e coisas assim vem de lá. Os gregos inventaram um sistema em seu tempo chamado cidades-estados. Antes não era assim na história. Então as cidades-estados gregas, chamadas polis, elas tinham uma cultura de autonomia que permitiu com que essa sociedade se organizasse de forma muito mais eficiente do que uma civilização egípcia, por exemplo, do que a civilização babilônica, onde todas as cidades eram apenas polos de um governo central. Na Grécia não era assim. Então a base que nós temos hoje para a sua cidade, para a nossa cidade ter um prefeito, um vereador e tudo isso, vem desde esse momento da Grécia. E é interessante pensarmos nisso, irmãos, porque os gregos não somente inventaram noções em política. Nossas noções de matemática, dialética, português, letras, a própria instituição escola, como nós conhecemos, ela vem da Grécia. A nossa noção de democracia, um conceito que hoje é tão falado na mídia, tão explicado em tantos locais, ele vem do contexto da Grécia. E é necessário que nós entendamos os valores por trás de tudo isso. Quando olhamos para a Grécia Antiga, irmãos, alguns elementos da análise histórica a gente pode citar aqui. O primeiro deles é que os gregos eram famosos por sua evolução intelectual, mas principalmente pelo fato do seu pensamento ter um forte viés relativista. E aqui eu coloco entre parênteses o nome de Aristóteles, esse grande pensador da grande trindade da filosofia grega. Irmãos, Aristóteles, apenas para que nós pensemos um pouco sobre isso, a filosofia grega ela é muito conhecida. Na Grécia é onde o pensamento humano começa a exercer algo diferente de todas as outras civilizações. É na Grécia que despontam os primeiros homens com tendências de pensar sobre si mesmos e sobre os grupos e o mundo ao seu redor. É na Grécia que surge a filosofia como ciência propriamente. E não apenas agora é restrita, como a Bíblia Sagrada nos conta, dos babilônios, dos egípcios, dos persas, a uma classe de sábios, mas sim esse conhecimento é disseminado a uma sociedade que afirma que agora todo homem é capaz de pensar. Lá na frente, Descartes vai dizer no iluminismo francês uma frase que fica muito conhecida: penso, logo existo, cogito ergo sum, no latim. Mas é interessante pensarmos que a condição de ser humano, enquanto ser pensante, capaz de formular conceitos sobre o mundo ao redor, ela surge aqui na Grécia. Sócrates é um dos primeiros pensadores que vai sistematizar esse pensamento de uma forma inteligível, de uma forma que a gente possa compreender. Sócrates, ele diz uma frase que é muito famosa, que vai ser: eu só sei que nada sei. Na sua mitologia, no oráculo de Delfos, ele cita essa frase. Só sei que nada sei. E ele se dedicava a buscar o conhecimento das coisas, a causa primária por trás de cada uma dessas ações. Logo em seguida chegamos a Platão e o seu mito da caverna, o seu mito do autoconhecimento e a relação que existe entre a coisa pensante e o mundo ao seu redor. Platão vai partir do conceito de que existe um mundo criado que guia cada uma
dos pensamentos, das inclinações do cérebro humano, da mente humana. Platão parte de uma observação do mundo formando um indivíduo. E ele vai pôr para frente isso nos seus escritos. Mas chega-se até Aristóteles, esse pensador. E Aristóteles diz diferente. Ele vai dizer que ao mesmo tempo que o mundo ele nos alcança e nos molda, o que ele chamava de universais, ao mesmo tempo nós, quando somos moldados, nós criamos os particulares. Nós podemos definir as coisas do mundo em pequenos blocos menores e nós somos livres para atribuir conceitos a esses blocos. A gente vai falar um pouco mais sobre Aristóteles no nosso próximo programa, quando falarmos um pouco mais da Idade Média. Você vai entender mais a fundo essa relação de Aristóteles com o pensamento. Mas o que eu quero que você entenda é que aqui na Grécia, vários anos, vários séculos antes de Cristo, o ser humano já começa a exibir uma tendência. E qual é essa tendência, Vitor, de pensamento? A tendência de que o pensamento humano ele é relativista. Ele depende daquele que observa. Ele depende do mundo que o rodeia. Ele começa a depender de coisas que são variáveis. Esse pensamento relativista vai avançar até chegar a uma segunda civilização que vem depois da civilização grega, que é a civilização romana. E sobre a civilização romana, precisamos pensar no seguinte: Roma é uma civilização que surge, ela tem a sua ascensão, mas ao mesmo tempo ela também tem a sua queda. E quando Roma sobe e se promulga como algo glorioso, a maior civilização que já existiu, tanto é que a cidade de Roma tem um apelido de cidade eterna, porque diziam os romanos que o mundo poderia acabar, mas Roma existiria eternamente. Então, enquanto nós temos essa ideia, Roma surge como essa cidade gloriosa, maravilhosa, o mesmo pensamento grego relativista, ele vai até Roma e ele finca raízes e ele se desenvolve ali. Basta pensarmos nos deuses que guiavam essas duas sociedades. Nós temos um relativismo nessa civilização que é algo que nos incomoda profundamente quando olhamos para trás, porque, irmãos, é algo incrível. Os deuses, tanto da Grécia quanto de Roma, eles eram seres completamente falhos, inconstantes e instáveis. Veja, por exemplo, um deus como Zeus, na mitologia grega. Um deus sedutor, um deus que teve inúmeras esposas, tanto deusas quanto mortais, um deus que protagonizou episódios de adultério, traição, mentira, encobrimento, teve vários filhos, assassinou esposas. É um Deus com inúmeras falhas morais, que era reverenciado como a divindade máxima da mitologia grega. Ora, como posso eu, um ser humano, adorar a um Deus que é muito mais poderoso do que eu, mas que muitas vezes é mais corrupto mentalmente do que eu jamais seria? Como é possível uma sociedade estar fundamentada em uma coisa superior que dá sentido a todas as coisas dessa sociedade e essa coisa superior que é a base de tudo, os deuses, o mais alto grau de entendimento, essa coisa superior ser mais falha do que a coisa que é inferior a ela? Ora, se você tem alguma familiaridade com a construção de uma casa, você vai perceber que a beleza de uma casa e a nobreza da sua estrutura, o tamanho, a dimensão de suas paredes, eles são diretamente proporcionais à estrutura da sua base. Se nós fizermos uma base pequena numa casa e formos colocar paredes grandes de mármore, soberbas, bonitas, a casa não se sustenta, ela cai. Então, para que as paredes sejam belas, para que o edifício, a construção seja alta, a base precisa ser mais resistente do que essas estruturas. Porque ela precisa resistir ao peso das estruturas e de outras coisas ao redor. É assim na construção civil. Mas se pensamos numa sociedade cuja base é um valor supremo, um valor superior de referência, e esse valor aqui na Grécia e em Roma eram os deuses, como essa sociedade poderia ter êxito se os seus valores eles são frágeis? Se os seus valores são inconstantes, se os seus valores não podem ser usados como régua absoluta. Em Grécia e em Roma, nós tivemos um relativismo moral absurdo. O padrão de comportamento daquelas sociedades, ele é um padrão totalmente desmedido, é um padrão que prezava pela liberdade inconsequente dos impulsos humanos.
Nós temos gregos que se entregavam a orgias sexuais, nós temos relacionamentos entre pais e filhas, entre homens e mulheres, entre homens e homens, mulheres e mulheres, e coisas horríveis naquela sociedade, o que era tido como plenamente comum. Apesar de estarmos falando de uma sociedade regida por um sistema religioso que pregava a existência de um referencial divino para guiar as pessoas embaixo. Roma seguiu o mesmo padrão. Em Roma, a corrupção política, moral, social, econômica foi evoluindo e à medida que o sistema dos deuses começou a entrar em declínio, essas sociedades caíram por terra também. Nós precisamos pensar sobre isso, porque é nesta ótica da ascensão e no declínio dessas civilizações que nós encontramos aqui mais um ponto que Francis Schaeffer relata. Uma sociedade, ela é tão madura, tão sólida, quanto a solidez dos seus fundamentos. Grécia surgiu, brilhou e caiu. Roma surgiu, brilhou e caiu logo em seguida. E nós, como sociedade? Nós surgimos, é fato, com toda essa bagagem ao nosso redor. Estamos aqui hoje, mas será que não estamos na beira de uma queda iminente? Essa é a reflexão que nós falaremos um pouco mais na segunda parte do nosso programa, no nosso próximo bloco. Então não sai daí, daqui a pouquinho a gente está de volta em nome do Senhor Jesus. Até logo! Olá, eu sou o Rediane Nascimento e eu estou aqui para te fazer um convite muito especial para você vir fazer o nosso devocional diário que acontece às 8 da manhã, de segunda a sábado. Então eu quero te convidar a vir aqui na Capela Irma Estevanato para fazermos o nosso devocional de forma presencial. Lembrando que aos sábados o nosso devocional ele é exclusivamente online. Então só me resta agora deixar com vocês um forte, mas bem forte abraço. Beijos, beijos, beijos e te vejo aqui. Tchau! Olá, eu sou Vanderlei Medeiros e de segunda a sexta-feira eu estou aqui apresentando o programa Manhã Manda Aqui, às 10 horas da manhã. Você é o meu convidado. A nossa programação sempre recebe convidados que nos edificam através da história de vida, da sua experiência com Deus e também cantando e entoando louvores ao nosso Deus. É de segunda a sexta-feira, às 10 horas da manhã, nas nossas redes sociais, o BPC Manda Aqui na Manda Aqui Online. Deus te abençoe e até lá. Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Eduardo. Quero convidá-los a participar conosco do programa Conversa Teológica, que vai ao ar toda segunda-feira, às 15 horas, pela rede ou BPC Manda Aqui. O programa se dedica a análises teológicas do ponto de vista das Escrituras. Participe conosco toda segunda-feira, 15 horas. Aguardo por você, um grande abraço e até lá. A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos, aqui quem fala é o missionário Vitor Soares e eu estou passando aqui na TV Manda Aqui Online para te convidar a todas as terças, a partir das 15 horas, estarmos juntos no programa Missão Desafio em Ação, o nosso encontro semanal onde você e eu passaremos momentos de aprendizado falando sobre o campo missionário, as últimas notícias e tudo aquilo que está relacionado à obra missionária e à nossa Missão Desafio. Todas as terças, às 15 horas, não perde, temos um encontro marcado. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Olá, eu sou Ângela Vautier. E eu sou o pastor Daniel Rocha. E nós estamos aqui para te convidar para o programa Os Hinos que Cantamos, um programa abençoado, com muita música, muita história boa e a presença de Deus através da palavra. Todas as quintas-feiras, às 15 horas, nas redes sociais da OBPC Manda Aqui. Esperamos vocês, hein? Até lá!
Olá, queridos! É uma alegria passarmos aqui para convidá-los a estar conosco todas as sextas-feiras, às 15 horas, no programa Aliança de Amor. Tratando dos assuntos que dizem respeito ao dia a dia da família, aquilo que acontece na minha e na sua casa. Esteja conosco, participe através das redes sociais ou BBC Manda Aqui. Até lá! Estamos de volta nesta tarde maravilhosa de terça-feira. Eu sou o missionário Vitor Soares. Você seja muito bem-vindo para você que está chegando agora. E esse aqui é o nosso Missão Desafio em Ação, nosso programa onde nós falamos sobre conceitos relacionados à obra missionária, damos notícias sobre o andamento da obra missionária, tanto dentro quanto fora do Brasil. E se você está chegando conosco, seja muito bem-vindo neste nosso programa que estamos dando continuidade à nossa série temática, baseada numa análise literária do livro Como Viveremos, do Francis Schaeffer. E se você estava conosco no começo do nosso programa, você deve ter percebido que nós começamos introduzindo um pouco o porquê de estarmos falando sobre esse tema, uma análise dos tempos nos quais vivemos. Francis Schaeffer foi um teólogo dos anos 60, 70, ali meados da década de 80, que ele pensou bastante sobre as sociedades e as culturas das pessoas e como essas culturas se relacionavam com os conceitos históricos. Ele percebeu que, analisando a história de um povo, a história das civilizações, nós encontramos padrões de cultura e esses padrões estão presentes na nossa sociedade hoje. E para lidar com esses padrões sob a ótica bíblica, nós precisamos entender a origem e como se fundamentam esses sistemas, para que nós saibamos exatamente qual ferramenta correta a se aplicar para derrubarmos estas fortalezas, esses sofismas mentais que muitas vezes nós encontramos nas sociedades por aí. E o nosso primeiro estudo de caso, que nós começamos a falar um pouco na primeira parte do nosso programa, é justamente sobre a Grécia Antiga, a sociedade grega e também a sociedade romana que veio logo em sequência. Sociedades essas que todos nós conhecemos, todos nós sabemos um pouco sobre o que se trata cada uma delas, mas nessas sociedades nós tivemos três elementos principais na análise histórica delas. O primeiro deles é um pensamento relativista que nasce nessas sociedades, principalmente na sociedade grega, com a ascensão dos grandes filósofos, tanto Sócrates quanto Platão e Aristóteles, e muitos outros que vieram após. Mas conceitos que foram trazidos por esses homens, que encontraram raízes na sociedade e se mantiveram firmes. E um desses conceitos era justamente a noção de universais e particulares. Nós vamos falar sobre isso um pouco mais no nosso próximo programa, falando um pouquinho sobre a Idade Média. Não perde o nosso próximo programa, que vai ser bem bacana para você. E nós falamos também que esses conceitos permearam a sociedade grega até chegarem na sociedade romana, que se mostrou também um estudo de caso maravilhoso em termos de expansão política, amadurecimento histórico, econômico, mas, por outro lado, foi um fracasso intelectual e moral nos termos de que a sociedade romana caiu dela mesma, de frutos que foram gerados por ela mesma, de defeitos que foram semeados nela por ela mesma. A sua fundação foi frágil. A sociedade romana, ela surge por um desejo de estabilidade, ela surge amadurecendo vários conceitos que estavam na Grécia, ela se consolida, ela se moderniza, ela se expande a uma dimensão muito maior do que a sociedade grega se expandiu no seu tempo. Ela domina quase 1/3 do mundo conhecido, da população mundial, e é impressionante porque a sociedade romana, ela alcança, irmãos, dimensões que para nós, em nosso tempo, seria impensável talvez gerenciar da maneira que eles gerenciavam, com os recursos que tinham.
Era uma sociedade moderna, era uma sociedade organizada, com um sistema de segurança próprio, com um sistema político, com um sistema de coleta de impostos, saúde pública, todos esses temas eram tratados dentro da sociedade romana. Porém, havia um ponto que era principal e que não está presente lá da maneira que deveria estar. E qual é este ponto? É a questão de ordem e de padrões morais. Roma era uma sociedade que, embora muito moderna e muito avançada para os padrões do seu tempo, ela era marcada por um discurso absolutamente relativista no que diz respeito às ideias, padrões, comportamentos e costumes. Qualquer pessoa podia seguir qualquer deus, contanto que adorasse o imperador. Qualquer pessoa podia realizar a disciplina e a lei dentro da sua casa. Nós temos uma figura muito presente na sociedade romana, que era a figura do pater familias. Era basicamente o patriarca de uma família que tinha o direito de determinar as leis dentro da sua casa. E esse homem poderia disciplinar e executar as leis dentro da sua casa da maneira que lhe aprovesse, contanto que ele não ofendesse a figura do imperador ou a mensagem do império, a glória e o poder de Roma, por assim dizer. A figura do pater familias era tão autoritária em seu tempo que ele poderia deserdar e herdar filhos, ele poderia adotar e abandonar crianças, ele poderia aceitar casar-se ou divorciar-se por qualquer motivo com sua esposa, ele poderia exercer a disciplina física, o que no nosso tempo seria a agressão física dentro da sua casa, porque ele é o homem que aplicaria aquela noção, aquela lei, aquela avaliação de justiça. E esses eram conceitos que os próprios deuses haviam dado à figura do homem naquela sociedade. Mas não havia uma regra pautada pelo amor ou pelo bom senso ou pela análise crítica de valores dentro das famílias ou mesmo dentro da sociedade romana. Sentenças de morte eram dadas todos os dias, ainda que as pessoas não tivessem a menor culpa nos delitos, apenas pelo fato de terem talvez discordado do imperador em algum tema. Nós temos histórias de deuses romanos que eram profundamente corruptos, eram profundamente devassos. Nós temos, por exemplo, as festas saturnais do deus Saturno. Se você talvez conhece a relação entre deuses romanos e gregos, você vai entender que o deus Dionísio, o deus do vinho, que era chamado também de Baco, ele, na mitologia romana, ele é comparado ao deus Saturno. E essas festas que eram dadas em honra a Dionísio se tornam as saturnais de Roma, o que vai dar origem à Carnavalia, as festas da carne, ou ao nosso carnaval moderno, que é justamente um período no qual o corpo e a sociedade se encontram totalmente livres, sem necessidade de nenhum tipo de regra moral, apenas a liberdade da carne pela carne e o livre fluxo dos impulsos e essências humanas, porque isso sim era celebrado como progresso e avanço. São falhas morais absurdas que existiam naquela sociedade e que terminaram por enfraquecer a fé romana, enfraquecer a sociedade romana, porque Roma não tinha mais no que se fundamentar. Os bárbaros e as nações bárbaras que invadiram Roma nos anos seguintes, nos séculos seguintes, eles tinham um modelo de organização que, aos olhos de Roma, era um modelo totalmente brutal e arcaico, mas que tinha uma unidade de propósito que a nação romana, em toda a sua modernidade, não possuía. Roma estava fragmentada por ideias diferentes, por uma pluralidade de ideias, na qual cada um admitia ter uma verdade ou o caminho correto a se seguir. Um imperador fazia uma coisa, o outro logo em seguida desfazia tudo que era feito e começava do zero e direcionava a nação para um caminho totalmente diferente. E essa ausência, queridos, de padrões de comportamento absolutos foi o que levou a nação romana à ruína. Roma não teve força para se manter unida diante das ameaças externas e ela desabou sob o peso da sua própria soberba, da sua própria ignorância, da sua própria evolução. Nós demos um exemplo na primeira parte do nosso programa falando sobre o exemplo de uma casa a ser construída. As paredes de uma casa são diretamente proporcionais à profundidade e à estrutura da base daquela casa. Quanto maior a base, quanto mais estável, mais resistente é a base daquele imóvel, mais correta e mais longe irá aquela nação. A nação romana, ela sobrevive por um período de aproximadamente 600 anos.
quando pensamos em todos os desdobramentos. Falo da civilização romana ocidental, porque o Império do Oriente só vai cair em 1453, com a queda de Constantinopla pelos turcos otomanos, mas isso é outra história. E o que quero chamar a atenção para vocês é o seguinte, irmãos. Nós, como sociedade hoje, vivemos talvez a mesma situação que o Império Romano viveu lá atrás. Será que você reconhece essas estruturas de que nós afirmamos estar vivendo o melhor tempo que o mundo já viveu? Roma falava esta mesma frase. Será que você conhece, talvez, está familiarizado com o conceito de que a minha verdade é a minha verdade? Você pode ser a tua, você pode ter a sua verdade, tua opinião, contanto que ninguém se ofenda, contanto que o respeito prevaleça. Será que você conhece esse conceito de algum lugar? É um conceito que existia em Roma e que nós temos hoje em dia. Nós temos o conceito, Vitor, do meu corpo, minhas regras. Eu sou livre para fazer o que quiser. A minha vida só me diz respeito. Eu sou a pessoa que tem um domínio sobre as minhas ações. Será que você reconhece esse conceito de algum lugar? Esse conceito surge lá em Aristóteles. Está na Grécia. Esse conceito floresceu lá muito mais do que floresceu em nosso tempo. E Grécia caiu. Esse conceito está em Roma. Floresceu muito mais também do que nós. E Roma caiu. Nós hoje estamos mostrando o mesmo padrão de comportamento que essas sociedades lá atrás passaram. Talvez hoje nós não temos, nações bárbaras nos invadindo como os romanos tiveram. Não temos exércitos aos nossos portões como Roma teve em seu tempo. Os bárbaros e a tomada de Cartago, os grandes ditadores como Calígula e tantos outros homens que fizeram ações nefastas no seu tempo lá. Não temos isso hoje, mas nós temos conglomerados globais que estão se alinhando em prol de temáticas específicas. E cada um de nós precisa tomar uma decisão se nós vamos nos submeter ou tentar fazer a nossa parte para alterar essas circunstâncias nas quais nós vivemos. Os exércitos que estão às nossas portas não são mais exércitos militares com espadas e escudos, mas são exércitos psicológicos e ideológicos que estamos vivendo em nossos dias. Basta você olhar para um quadro de como está a nossa educação atualmente, como está o nosso sistema econômico, político e o nosso sistema até mesmo filosófico. O pluralismo que nós vivemos em nossos dias, diferente dos romanos, que afirmavam que existiam vários deuses, cada qual com sua ética, cada qual com sua lógica. Alguns eram devassos, alguns eram justos, alguns eram tolos, alguns sábios. Todos igualmente deuses. No nosso tempo, nós temos muitas vezes um Deus na nossa ótica cristã, mas diante de tantas igrejas que temos por aí, nós temos um Deus que não se importa com as questões sociais, nós temos um Deus que é totalmente social, nós temos um Deus que segrega os homossexuais, nós temos o Deus dos homossexuais, nós temos um Deus racista e um Deus apenas da teologia negra, nós temos um Deus que se importa com o pós-vida, nós temos um Deus que dura apenas com esse tempo, nós temos um Deus para a direita, um Deus para a esquerda, são vários deuses que possuímos, todos chamados do mesmo Deus. Será que essa circunstância não nos faz lembrar o panteão romano? Será que essa sociedade que nós vivemos hoje, 2000 anos após Cristo, será que em 2 milênios depois nós não estamos repetindo o mesmo padrão de comportamento como seres humanos que existia em Roma? Irmãos, o colapso de Roma e o colapso da Grécia aconteceram porque as pessoas buscaram referências que eram falhas. Referências que foram criadas por elas mesmas. Referências de deuses que eram meramente como espelhos das pessoas do passado. Em Roma, por exemplo, nós tínhamos o culto ao imperador. O imperador se proclamava como representante supremo da raça humana, imbuído de um poder divino, de uma essência divina. Ora, como pode a figura de um Deus, a definição de um Deus, que é algo que é maior do que a nossa realidade, algo que é maior do que o nosso mundo, maior do que a nossa criação, ser tão limitado quanto o comportamento humano e a nossa mente, que é tão falha e incapaz, quanto o nosso caráter que hoje está aqui e amanhã não está? Eu me lembro que no começo do século XX, finalzinho do século XIX, um grande escritor chamado
R.R. Tolkien, escritor de uma obra literária e cinematográfica grandiosa, muito conhecida como O Senhor dos Anéis, nós temos esse escritor fazendo justamente uma alusão a esse sistema, com o seu mundo e todas as coisas que possuía. E na obra, na sua literatura, O Senhor dos Anéis, este conto que ele adapta valores bíblicos e cristãos também ali imbuídos, nós vamos encontrar a figura do Anel do Poder como um elemento que traz à tona a corrupção do coração humano. Fato esse muito bem expresso na Bíblia, aonde a palavra do Senhor vai nos dizer que do nosso coração procedem todos os vícios, as imoralidades, nossos excessos, nossas falhas estão no nosso coração. Isso está em nós desde a nossa origem, a nossa formação. No livro de Salmos nós encontramos, porque em pecado fui concebido e em iniquidade me concebeu a minha mãe. Nós temos a nossa geração carregando uma mancha de pecado, a nossa condição humana muito presente nisso. Romanos 3:23 vai nos dizer esse texto, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O nosso coração é enganoso, a palavra do Senhor também nos traz esse conceito. Então, como pode essa fonte tão cheia de coisas impuras, que é a nossa mente e o nosso coração, por natureza, assim como nos conta Efésios no capítulo 2, que nós estávamos mortos em nossas ofensas e delitos e éramos por natureza filhos da ira. Como pode uma mente corrompida e um coração sujo serem criadores de regras morais que estão ali para serem seguidas por toda a humanidade? Ora, se o encanamento de uma casa está sujo, a água que sairá dali com certeza carregará sujeiras e não há possibilidade daquilo ser limpo. Se a mente humana e o coração humano é corrompido e cria deuses para que o homem possa seguir, não há outra alternativa. Os deuses criados serão corrompidos, impuros e vão seguir o mesmo caminho do ser humano que os criou, um caminho de incertezas. Se nós que somos falhos criamos coisas com nossa mente, essas coisas consequentemente também serão falhas e não vão poder ser usadas para satisfazer o nosso próprio desejo. Nada se cria do nada. É algo impressionante a lei disso. Há uma teoria na época da Idade Média ali, que era a teoria da abiogênese. A vida não pode ser gerada do nada. Louis Pasteur, um filósofo e médico francês, ele vai descobrir isto fazendo o seu grande experimento, provando que a teoria da abiogênese, ela não existia. Nada pode ser criado do nada, nenhuma vida pode surgir dessa maneira. O nosso coração imperfeito não pode criar pureza em si, não pode criar justiça de si mesmo, porque ele é falho. Os deuses criados pelo homem nessa época são falhos. E os deuses criados por nós, em nossa época, são falhos também. Nós precisamos perceber isso. Hoje vivemos numa era de incertezas, numa era que até mesmo a nossa alimentação é questionada. Eu me lembro que há anos atrás eu via matérias falando sobre a importância de se comer, digamos, alimentos naturais, como ovo. E depois a gente via matérias logo em seguida dizendo que o ovo era o responsável pela grande epidemia de mortes por intoxicação e perda de nutrientes e coisas ligadas à alimentação. Logo em seguida saíram novas matérias falando dos benefícios de se comer o ovo. E depois outras matérias criticando mais uma vez esse consumo. Estamos em um ponto, irmãos, que se colocarmos na nossa internet sobre se é saudável tomar bastante água, nós vamos encontrar sites dizendo que prejudica o corpo e sites dizendo que ajuda. Sites dizendo que não se pode tomar e sites dizendo que quanto mais, melhor. Vivemos nos afogando em informações e somos sedentos por sabedoria. Essa é uma questão que o nosso tempo traz muito aos nossos dias. E precisamos entender a história, irmãos, porque Salomão fala: não há nada de novo debaixo do sol. Ele se aplica, ele diz: apliquei-me a ver todas as coisas que aconteciam na terra e concluí que não há nada de novo debaixo do sol. Se lemos Eclesiastes, vamos ter uma noção sobre isso. E percebendo isso, Francis Schaeffer vai escrevendo e ele diz: olha, a Grécia e Roma, que são o nosso tema do nosso programa de hoje, eles caíram porque estavam fundamentados em um ideal superior. Os seus deuses
que eram falhos, representações da moral humana corrompida daquele tempo e que, consequentemente, caíram também, porque o ser humano também é passageiro, falho e corrompido. As sociedades não duraram, os seus deuses não duraram. Passou-se o tempo, uma nova era surge depois de Roma. E agora, para onde a história humana vai? Isso é o que nós vamos falar no nosso próximo programa. Nós vamos estar falando agora no período pós-Roma, da Idade Média. Como foi que a sociedade foi mudando e evoluindo? Quais foram os pensamentos da Idade Média que chegaram até nós e quais são as soluções que nós podemos ter quanto a isso? Apenas para fechar este programa de hoje falando sobre essas duas sociedades, a grega e a romana, esta é a lição que eu quero que você tenha no seu coração. Nós, enquanto sociedade, enquanto famílias, enquanto igreja, enquanto pessoas, não podemos ter bases de comportamento que sejam geradas por nosso próprio coração. Sociedades e povos já fizeram isso e eles caíram em ruína. É isso que eu quero que você entenda. A nossa mente não pode produzir ídolos e guias e nortes morais para o nosso comportamento que sejam efetivamente bons e solucionáveis e realmente respostas para o problema do nosso mundo. Aonde você ouvir a solução de que o homem está salvando o planeta, o homem está salvando a história, o homem está salvando algo, desconfie e duvide fortemente. Porque de nós, um povo corrupto, destruído moralmente e com um coração tão cheio de coisas negativas como é o pecado, de nós não pode sair salvação de forma alguma. Nem para este mundo, nem para as nossas vidas, nem para o nosso conhecimento. Essa é a lição que eu quero que você reflita. Será que nós, como sociedade, estamos colocando a nossa salvação em nós mesmos? Será que esse pluralismo de ideias está vindo da nossa própria mente? Aonde isso vai nos levar? Será mesmo que a ideologia de gênero, as questões sociais, o racismo, a agenda woke, a cultura ambientalista, zero carbono, evolução dos veículos elétricos e tantas outras inovações tecnológicas do nosso tempo, será que isso é apenas uma consequência natural e inédita do mundo? Ou será que esses são apenas sintomas da nossa mente corrompida que século após século se exibe de uma nova forma? Essa é a reflexão que eu quero deixar para você. Nessa tarde, tenha em seu coração que você possa olhar para Deus, olhar para a sua fé e olhar para a sua vida neste programa que nós estamos fazendo e pedir ao Senhor, Pai, nos guarde de estarmos alicerçados em nossos próprios conceitos, de estarmos alicerçados em nossas próprias opiniões, porque este não é o caminho. Qual é o caminho, Vitor? É a palavra? Sim, mas nós vamos aprender um pouco mais sobre isso no nosso próximo programa. Por aqui nós vamos parar, mas antes disso eu quero deixar um abraço especial para você que nos assiste nessa tarde. Deixar um abraço especial para a nossa querida irmã Inês Giuriati, da nossa cidade de Chapecó, em Santa Catarina. Cidade maravilhosa, que Deus a abençoe, irmã Inês, grandemente, e a toda a nossa igreja aí em Chapecó, em Santa Catarina. Um abraço especial também para o nosso irmão Vicente Antunes, que todos os nossos programas está aqui conosco, presença marcada aqui no nosso Missão Desafio em Ação. Que Deus o abençoe, irmão Vicente. Um abraço também para o meu querido amigo Hiroshi Kuwahara, que foi aluno da turma do CFM Alpha deste ano em 2023, aluno recém-formado, ainda em definição de campo, que em breve será bênção aí para as nações e para o reino de Deus. Deus te abençoe, Hiroshi, um forte abraço. Um abraço também para o nosso querido irmão Fábio Santos, do nosso escritório regional de missão em Jundiaí, aí da nossa Missão Desafio. Que Deus o abençoe, irmão Fábio. Um forte abraço para toda a nossa igreja aí em Jundiaí. Um abraço também para a irmã Rosana Dias de Carvalho, que nos acompanha nesta tarde. Deus abençoe, irmã Rosana. Irmã Regina Coelho também, um abraço especial. Para a nossa também irmã Janaína Batista, na nossa igreja em Perus, aqui no estado de São Paulo. Nosso irmão Jefferson Mazarella, que também nos acompanha, e também o nosso querido irmão Rafael Tavares, que nos acompanha lá da nossa igreja sede em Tatuí. O irmão Rafael, que também fez o treinamento missionário no ano de 2021, aí juntamente com sua esposa, a irmã Joelma, sua filhinha, né, também, a Antonella. Que Deus abençoe vocês. Eu estava aí pertinho de vocês esses dias aí em Pereiras, né? Um forte abraço para vocês, para o nosso querido irmão Ronei também, aí diretor do nosso escritório regional, aí na região de Tatuí.
E a todos vocês que nos assistem, quero deixar registrado aqui o meu louvor a Deus pela vida de vocês nessa tarde maravilhosa. Espero que vocês estejam apreciando esse tempo de aprendizado, de conhecimento que nós temos juntos. Nós somos muito edificados pela palavra do Senhor. Eu tenho sido muito edificado ao longo desses programas. Espero que você também possa estar sendo ministrado pela sabedoria dos céus, do Espírito de Deus sobre a sua vida. Não perca, na próxima terça-feira, todas as terças-feiras, nós temos o nosso encontro marcado aqui, todas as terças a partir das 15 horas no nosso programa. Não perde, curte aí o nosso vídeo aqui no canal da OBPC Manda Aqui Online, divulga esse vídeo e na próxima terça eu te espero para mais um encontro onde nós vamos dar seguimento a essa nossa série temática. Que Deus te abençoe. Deixa eu só orar por você para termos uma tarde abençoada na presença do Senhor Jesus e nos despedirmos aqui. Então feche seus olhos aí onde você estiver e vamos orar juntos ao Senhor Jesus. Pai amado, Senhor, nós te louvamos, Deus, e te agradecemos por mais esta hora, Senhor, que compartilhamos juntos na tua presença. Senhor Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu capacidade de olharmos para a nossa história e entendermos, Senhor, que nós somos pecadores e isto não é novo. Que o nosso pecado não é fruto apenas do tempo em que nós vivemos, mas que esta mancha, Senhor Deus, que existe em nossas almas, nos acompanha desde séculos e milênios atrás. A tua palavra nos testifica que o nosso fôlego de vida precisa da tua misericórdia. A história nos mostra, diante de tantas gerações e civilizações que surgiram e caíram, que a tua misericórdia é o que nos sustenta e que na tua palavra é que existe a verdadeira sabedoria. Pai, Senhor, guarda o nosso coração para que nós saibamos que apenas em Ti, Senhor Deus, nós temos resposta para as nossas questões. Que apenas em Ti, Senhor, nós encontramos a solução para um mundo desesperado como este mundo aí fora. Que apenas em Ti, Senhor, nós encontramos a solução para a nossa angústia e a esperança que nos conduzirá à eternidade, Pai. Eu te louvo, Senhor Deus, pela vida de cada um dos meus irmãos que assistiu este programa, que esteve junto comigo, Pai, nesta tarde. Dai-nos, Espírito Santo, uma tarde maravilhosa, um fim de tarde abençoado na Tua presença, que nós possamos ter a nossa noite para louvar a Ti, a nossa semana, Senhor Deus, dedicada à honra e glória do Teu nome, e que na próxima semana, se assim o Senhor nos permitir, que nós estejamos juntos para aprender ainda mais contigo e de Ti, Senhor. Pai amado, que a Tua graça nos acompanhe hoje e para todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe nesta tarde, nesta noite, e não perca, na próxima semana eu espero você para mais um programa Missão Desafio em Ação. Que Deus te abençoe e nós nos vemos na próxima terça, se Deus permitir. Fique na paz do Senhor Jesus.